Vamos destacar, né? Hoje, logo que eu acordo de manhã, Sean, eu me deparo com essa notícia do Ciro Gomes, que muita gente não conhece, né? Quem é essa figura, né? Ele dando um tapa num cidadão, num evento em Fortaleza. É muito ruim isso, inclusive, não só para o próprio Ciro, mas enfim, para toda a comunidade, né? Um tapa. Claro que ele foi chamado de bandido por esse sujeito. Eu tenho um vídeo aqui, daqui a pouco eu vou pôr para vocês. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Peço para vocês aqui povoarem o nosso chat, o nosso bate-papo com perguntas, críticas, sugestões. Cláudio Geraldo Chon. Olha, eu vou apresentar o Chon aqui rapidamente para vocês. Ó. Ele é graduado em física pela Universidade de São Paulo, mestre em engenharia metalúrgica pela USP também, doutor em ciências naturais pela Universität de Dortmund. É professor titular da USP e o resto ele vai contar para vocês aqui. Ele manja de engenharia nuclear também e muitas outras coisas. Tudo bom, Sean? Prazer estar aqui, Conde. Você sabe que eu te admiro muito, né? Eu aprendi a te admirar por causa dos vídeos que você fazia, né? Principalmente lá com o Nassif, na quinta-feira. E você animou bastante minhas noites de pandemia, né? Mas olha, como eu te disse na mensagem, né? E eu digo aqui abertamente para todo mundo, eu considero o Conde um dos melhores entrevistadores do momento, certo? Ele resgata uma tradição de entrevistador que foi eliminada por gente que nem a Silvia Popovic, que é do entrevistador que fala mais que o entrevistado. Certo? Ele resgata aí o fato de um entrevistador que escuta o que o entrevistado tem que falar. Então, parabéns pelo seu trabalho também, certo? Por isso que eu chamei o Sean aqui. Depois manda o Pix. Eu vou mandar um Pix para você, viu, Sean? Obrigado, viu? Olha só. Mas bom dia também a todo mundo que está nos assistindo, né? É um prazer também estar aqui com essa comunidade, que é a primeira vez que eu participo. Comunidade maravilhosa, crítica, de excelência, assim como nossos convidados também. Sean, vamos começar falando um pouco do teu trabalho. Quer dizer, você é professor da USP já tem um bom tempo, tua formação, a tua movimentação, as intempéries políticas. Aí fala um pouquinho para a gente, antes da gente entrar aqui nos temas quentes do dia. Eu tenho uma carreira meio anômala aqui na Escola Politécnica, né? E é um dos motivos porque eu fico muito nervoso quando alguém fala que quem vem para a área acadêmica é privilegiado. Eu sou filho de proletários, certo? Meu pai era operário na indústria metalúrgica. A minha mãe, ela foi comerciária até casar, depois ficou cuidando da casa, né, como era o padrão daquela época. Eu sempre estudei em escola pública, certo? Eu fui privilegiado num aspecto, né? Na época, eu consegui uma vaga numa escola estadual, certo? Pouca gente que hoje em dia critica o ensino percebe isso, certo? Que hoje em dia todo mundo tem acesso à escola pública, certo? Naquela época não tinha, não. Certo? Se você não tivesse sorte... Tinha que lutar pela vaga, né? Tinha que lutar pela vaga. Eu tive sorte que uma escola foi fundada no meu bairro pouco antes de eu entrar. Então, tinha vaga ainda lá e eu consegui entrar. Depois eu fiz o curso técnico em metalurgia no Senai de Osasco e foi a primeira vez que eu entrei em contato com a metalurgia, propriamente dito, no ensino médio. E depois eu vim trabalhar aqui como técnico, nesse mesmo departamento. Eu trabalhei como técnico durante 6 anos. Aí eu abri mão da minha vaga para ganhar mais fazendo uma bolsa de mestrado, certo? Isso era para ver como é que era o salário de técnico naquela época aqui. Aí fiz meu mestrado. Técnico antes da graduação, né? Antes da graduação. Técnico de ensino médio, mas o salário era baixo demais, era ridiculamente baixo.
Agora melhorou um pouco, mas salário de funcionário não docente aqui na USP, como a gente costuma falar, costuma ser bem ridículo, né? Mas aí eu fiz meu mestrado aqui e me preparei para uma coisa que eu já tinha planejado há muito tempo, que era fazer meu doutorado na Alemanha, certo? Eu, na verdade, trabalhei lá na Alemanha, no Instituto Max Planck para pesquisa em aços, na cidade de Düsseldorf. Mas lá na Alemanha, você só faz doutorado em universidade. E o meu orientador era professor convidado da Universidade de Dortmund, e por isso meu título é de lá. Certo? Aí... Bom, é Düsseldorf, inclusive, que tem meu primo lá, que é o vampiro de Düsseldorf. Você sabe que eu sou conde, né? Conde Drácula, o vampiro de Düsseldorf. Tá certo. Düsseldorf é uma cidade maravilhosa lá na Alemanha. E historicamente interessante, porque eu fiquei sabendo, né, na época que eu estava lá, infelizmente eu só fiquei sabendo isso depois que saí de lá, mas que lá tinha uma das mais importantes células de resistência ao movimento nazista, ao governo nazista na Alemanha. Célula de alemães contra o movimento nazista, certo? Ficava lá em Düsseldorf. Não é aquela coisa lá do Barão von Stauffenberg, lá, que aquilo lá foi uma tentativa de golpe militar, né, na Alemanha, mas era gente que atuava ativamente contra o nazismo. E eram alemães. Israelenses atuando contra o Netanyahu. Sim, eu acredito que em Israel está acontecendo a mesma coisa. Deve ter gente lá, porque não é possível imaginar. Eu conheço muita gente lá em Israel, tenho amigos em Israel. Eu não consigo imaginar que eles estejam imunes ao que está acontecendo em Gaza. Não consigo. Sinceramente, você vê que a barragem que a imprensa fez, não digo você, né? Mas você sabe de que imprensa que eu estou falando. A barragem que a imprensa fez, tentando passar a ideia de que só Israel estava com razão, foi vencida pelas imagens, certo? Eles não conseguiram segurar as imagens que escapavam, e agora está todo mundo tendo que falar o que está acontecendo em Gaza. É triste isso, certo? De um lado, eu entendo, né, que no começo, depois daquele ataque do Hamas, o pessoal tivesse assim, machucado, né? Porque aquilo lá... Mas continua impressionante, Sean, sem querer te interromper. Sim. Não, já claro. interrompendo. Ontem o Álvaro Pereira Júnior, que é um jornalista do Fantástico, eu por acaso estava zapeando ali, e ele, uma matéria assim, profundamente islamofóbica, assim, atacando o Hamas assim, de maneira covarde. Quer dizer, eu me lembro do Coronel Siqueira, que é aquele perfil muito divertido Sim. no Twitter, que eu adoro, é inteligentíssimo, né? O Coronel Siqueira. Que o Reinaldo Azevedo achou que era de verdade. O Reinaldo Azevedo, e muitas outras pessoas também, né? Ele é tão genial que fez isso. Essa do Reinaldo eu tinha até esquecido. Ele disse assim: era mais fácil a Globo chamar o Netanyahu para apresentar o Fantástico. Porque, assim, é tão chapa branca pró-Israel que é uma coisa, assim, insuportável. E você tem toda a razão, quer dizer, agora com as redes sociais, com o Twitter, curiosamente, você tem uma figura que é de direita no Twitter, que comprou o Twitter, que é o Elon Musk, mas ele não se intimidou com a pressão, né, de certos setores, né, dos Estados Unidos e tal, para retirar conteúdo, né, contra Israel. Não é que é conteúdo contra Israel, conteúdo que mostra o que está acontecendo ali. E aí a opinião pública mundial, né, se posicionou, Sean. Desculpa, só eu sei disso, eu concordo, certo? Veja, eu sabia que eles iam tentar fazer alguma coisa em Gaza, porque é óbvio, né? Depois de um ataque como o Hamas fez, eles iam fazer alguma coisa em Gaza, mas atirar bomba em hospital, as cenas de crianças morrendo, sendo destroçadas, isso aí é impossível, inadmissível, essa é a questão. E agora, você sabe muito bem, né? Acho que o Luiz deixa isso muito claro, que o Netanyahu está fazendo isso aí para tentar sobreviver. Certo?
se ele para a guerra, ele cai, certo? Essa é a questão, é isso que está por trás. E o problema, né, você vê órgãos de imprensa brasileiros embarcarem nessa, fazendo o trabalho de um político corrupto de Israel de extrema-direita. É isso que é triste, né? É triste demais. Gente, o Sean tá até com o crachá dele ali pendurado no pescoço. Ele tá na USP. Não é chave. Ele tá em pleno trabalho aqui. Deixa eu só trazer alguns comentários para a gente. O pessoal tá pedindo para botar aqui o vídeo do Ciro, eu vou colocar. O Edson Antunes está dizendo aqui: primeiro Natal sem extrema-direita no poder, graças a nós progressistas. Não tem nada de STF, não, graças à sociedade brasileira. Né? Com certeza. Não é só STF. Bom dia, excelente semana a todos. Obrigado, querido. Ana Pimenta está aqui também, mandando um singelo girassol para gente. Olha só, Sean. Olha, deixa eu colocar. Você sabe que girassol é o símbolo do Partido Verde na Alemanha, né? Ah, é? O girassol eu não sei se foi por isso que ela pôs. Ele é um símbolo, né? É uma flor assim tão bonita, tão expressiva, né? Já Van Gogh já diria isso, mas pois assim, ele é um logotipo pronto, né? Pum, o girassol é pregnante, né? Gente, deixa eu colocar aqui rapidinho a imagem da agressão do Ciro Gomes, só para a gente sentir. Não pega muito bem, mas é a cena que está rodando aí pelo Brasil todo. Vamos ver aqui juntos. Plástica e também que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar da nossa Ei, casa. tu deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Pai já tá vindo, Bandido, você é bandido. Você deu na minha cara aqui, ó. O Ciro Gomes deu na minha cara. Aqui, ó. Que tá aqui no palco. Vamos chamar a PM pra ele, pra ver quem é bandido aqui. Tem o vídeo, tá lá a apresentadora falando, não dá para entender se o cara chamou ele antes, né, de tomar o tapa, ou depois, né? Depois ele fala, me chamou de, como é que é? Bandido. Agora, assim, sem querer estender esse tema, Sean, para não ocupar o nosso espaço aqui, você vê que o Ciro está em desprestígio total, né? Vamos usar um tempo bem curto para falar dele. Mas a gente assiste a um suicídio, né, de um político que tinha o respeito de setores importantes, que poderia muito bem chegar à presidência da República se ele continuasse, né, digamos, negociando como todo político negocia, mas não, ele surtou de uma vez por todas. Um comentário sobre o Ciro, Sean, para a gente. Como eu te disse nos bastidores aqui, né, no Twitter eu brinco, né? Quando aparece alguma coisa do Ciro, eu coloco embaixo: quem é Ciro? Porque o cara ele se tornou irrelevante. É uma coisa impressionante, é caricata. Você vê uma coisa dessas, tudo bem, né? Eu acho que também tem um pouco de exagero atualmente, que está todo mundo querendo lacrar na rede social. Então, não sei se quem levou... Pode ter sido até uma armadilha. Né? Pode ter sido uma armadilha, mas, veja, a pessoa pública tem a responsabilidade de não cair nesse tipo de armadilha, certo? Se alguém chega para mim e me ofende, e já aconteceu, certo? Eu viro a cara e vou embora. Eu não vou... retribuir a ofensa, nem nada disso. As pessoas esquecem, né, que pessoas públicas têm uma responsabilidade com o público. Você não pode se comportar de qualquer forma, certo? Não sei. Olha, eu considerava ele um político razoável, tem até ideias interessantes em alguns aspectos, mas o problema é que ele perdeu completamente a noção. Eu não sei o que aconteceu lá. Tem um pessoal aqui no bate-papo que está até dizendo assim, não, bateu mesmo, tinha que ter batido, não pode aguentar insulto e tudo mais. Eu diria para essas pessoas o seguinte, eu falei, olha, nem uma pessoa que não é pública, né,
já seria complicado, porque você perde a razão se você parte para agressão pura e simples. Claro, é o que a gente fala para nossos filhos, caramba. Se alguém te bater, não revida, certo? Isso é normal. Agora, mais grave do que isso, talvez, mais grave, né? Quer dizer, foi o que o Ciro fez no PDT. Ele rompeu com o PDT de uma maneira violenta, com os irmãos, com a família. Agora você tem aí um número de 60 integrantes do PDT que vão sair do PDT, que já pediram para sair do PDT, vão se filiar em outros partidos. Quer dizer, é uma capacidade de destruição assim que só a energia nuclear produz, né? O Ciro é nuclear, Sean. Vamos lá, deixa eu... Não desmereça a energia nuclear. A energia nuclear é melhor do que o Ciro. Tá, tem o pessoal, os apoiadores do Ciro ainda tem aqui, o pessoal tá dizendo que ele... Veja, eu acho, na verdade, que o Ciro entrou nessa por cálculo, só que foi um cálculo completamente errado, certo? O grande problema da esquerda aqui, veja, eu me defino como uma pessoa de esquerda já faz bastante tempo, certo? Uns 30 anos. O grande problema da esquerda é que o pessoal acha que tem que competir. Na verdade, não tem que competir, a gente tem que cooperar. Surgiu uma discussão aqui sobre se o PSB ia estar se acertando com o PT para dividir prefeituras. Eu coloquei no comentário lá do Twitter, quando falei, o pessoal tem que parar com essa ideia de que você tem que competir entre a esquerda. Você tem que cooperar, você tem que se unir. Porque fica aquela coisa, você já deve ter percebido isso, a tentativa de ganhar espacinho na esquerda. Certo? Não, eu não posso apoiar esse candidato, porque aí o meu candidato não vai ter chance depois. Isso é errado pra caramba. Isso na verdade, causa o quê? Faz o quê? Faz aparecer Bolsonaro. Certo? É isso que a desunião da esquerda fez no país. E eu sou completamente contrário. Eu acho que a gente devia se unir e trabalhar. Somos tão poucos progressistas. Estamos atravessando, sem dúvida nenhuma, uma crise no campo da ideologia e da questão esquerda-direita, e acho que o Brasil também é um laboratório para tudo isso, né? Porque você vê que a esquerda perdeu um pouco a conexão com a juventude do país. Sim. Né? Eu estou muito preocupado com isso. A direita acaba seduzindo alguns setores. E aí, como a esquerda volta ao governo, ela se volta àquela força de institucionalização de novo, né? E a direita com o discurso da liberdade, como o Milei, né, que venceu ali na Argentina. Eu fiquei muito curioso quando você falou da sua experiência na formação técnica, e queria te perguntar uma questão nesse sentido. Nós tivemos aí o Ministério da Educação, aliás, de um projeto de lei oriundo do governo Temer, de uma reforma do ensino médio, em que você levaria ali alguns itinerários, muito criticado por muitos especialistas. Agora isso foi revogado, mas tem uma transição para revogar também, que é uma situação complicada. Em 2024, acho que vai ser um primeiro momento, e pode ter recaídas, porque o Ministério da Educação, muita gente entende nesse momento que ele está capturado pela Fundação Lehman e outras forças no país. A crítica, por exemplo, que o Daniel Cara, que é teu colega aí da USP, né, da Faculdade de Educação, e é uma das pessoas respeitadas no país sobre a questão educacional, é que esse ensino técnico formaria mão de obra barata, né? É isso que as elites estavam querendo, um ensino médio que meio que complementasse essa formação técnica e que produzisse mão de obra barata para o mercado de trabalho. Como é que você vê essa situação da importância do ensino técnico e dessa reflexão de que ele produziria mão de obra barata? Eu acho, por curiosidade, eu estava discutindo isso com a minha filha hoje de manhã, certo? Ela está fazendo vestibular esse ano e ela estava questionando a questão do novo ensino médio. Tem que lembrar também que o velho ensino médio era uma porcaria, certo? Então, o modelo anterior era uma droga. Essa coisa que foi criada, ela foi criada a partir de discussões entre os pedagogos,
certo? Ela não foi feita... O que aconteceu foi que, na hora que aprovaram isso, aprovaram no governo Temer, ele criou aquela coisa que apareceu. Então, foi criado errado. Não é que não foi... Não é que era para ser acabado. Essa é a minha opinião. Agora, estou longe de questionar meus colegas da Faculdade de Educação, que eles estudam isso como projeto de pesquisa, certo? É outra coisa. Agora, com relação ao ensino técnico, deixa eu te falar. Quando eu fiz o curso do Senai, certo? O curso do Senai é de graça também, né? Não sei se você sabe disso. Eu não sei como é que está agora, é capaz deles estarem cobrando agora, mas era gratuito na minha época. Eles sabotavam o ensino de matemática porque eles não queriam que a gente terminasse o ensino médio e fosse fazer para a faculdade. Certo? Então, eles faziam de propósito. Eles sabotavam o ensino de matemática para você não passar no vestibular, porque o objetivo era produzir técnicos que fossem trabalhar na indústria. Mas aquilo era o final do ensino do governo militar, certo? Eu estudei lá entre 80 e 84, certo? Ou seja, bem no final do governo militar. Então, eles tinham essa ideia realmente completamente errada, né? E olha, deu completamente errado o plano dele. Tem eu aqui, tem vários colegas meus que fizeram o curso técnico, está tudo, se formou engenheiro, foi ser professor, ou seja, se eles fizeram isso, se eles queriam fazer uma coisa, eles fizeram exatamente o contrário. Agora, pode... Agora, sem querer te interromper, mas assim, eu acho que a gente precisa de um projeto mais ousado para a educação, né? Você que é uma pessoa ligada à educação. Eu concordo com você. A gente precisa prestar mais atenção. Mas é como eu estava falando para minha filha hoje de manhã. O que precisa fazer? O que se precisa fazer com esse novo ensino médio? Você tem que chegar para as universidades e falar, escuta, vamos fazer um plano de melhora? É isso que tem que fazer. O pessoal acha que a gente está aqui só fazendo elucubração mental. Na verdade, a gente está trabalhando nos problemas do país, certo? Eu trabalho com energia, certo? A gente trabalha propondo políticas públicas para energia. É isso que a gente faz na universidade. Certo? Você fez um curso de linguística, o pessoal lá do seu que fez no seu curso de graduação trabalha para melhorar o que quer que seja a respeito da política pública com relação a ensino, ou sei lá o que precisa ser feito, ou cultura, ou sei lá o que. O fato é que a gente precisa ter a conversa, a opinião da universidade sobre o assunto. Não adianta você querer criar uma coisa da cabeça dos políticos e achar que vai dar certo. Não vai, certo? As pessoas que trabalham com isso têm que ser chamadas para falar o que deve ser feito. A ideia, né, o modelo do novo ensino médio é aquele modelo de flexibilização do currículo, que o aluno escolhe o percurso que ele vai fazer. Isso aí, na verdade, não é ruim, certo? Ele foi mal implementado. Não tinha estrutura para as escolas públicas acompanharem isso, né? Mas isso eu falei desde o começo, quando isso foi criado. Várias pessoas vinham defender nas redes sociais que isso aí seria a revolução do ensino médio. Falaram, escuta, vai ver lá no interior da Bahia se o cara vai conseguir fazer um curso de tempo integral na escola dele lá, na escola de ensino médio dele. Faltou pesquisa, faltou debate com a sociedade, foi uma coisa assim meio de uma maneira autoritária, não é à toa que veio do governo Temer. E aí, na chegada do governo Lula também, não quis se mexer nisso. Até o Lula, né, também surtar que nem o Ciro, né, relativamente, falar assim, escuta, sem condições. Ele estava recebendo muita pressão porque o Ministério da Educação estava recebendo pressão, mas não respondia. Né? Aí o Lula teve de intervir nesse processo. Mas, sim. Agora, como eu disse, eu estou falando aqui para você, né? Você sabe, eu sou um professor universitário, eu tenho uma opinião que pode ser não exatamente igual à sua. Claro.
O fato é que isso deve estar acontecendo dentro da equipe do governo. Deve ter gente lá que é a favor de acabar completamente com o exercício. E deve ter gente que deve estar falando assim, não, vamos melhorar isso. E aí fica nessas discussões internas e o negócio não se mexe, certo? Esse é o problema. Mas também tem que lembrar o seguinte, faz 10 meses que a gente se livrou da besta fera, certo? Faz 10 meses. Eu acho que também o pessoal está com muito pouca paciência para perceber que as coisas demoram um certo tempo para acontecer, claro. Né? Nesse caso do MEC foi uma coisa assim, que a gente está muito assustado realmente com uma certa captura ali de figuras que são problemáticas para o Brasil, como Jorge Paulo Lemann, que inclusive está envolvido com a privatização da Eletrobras, que deve ser um tema que também te arrepia os cabelos que você não tem, nem eu tenho também esses cabelos. Gisele Calil Avelar está dizendo aqui, no entanto, os alunos de escolas particulares não serão mão de obra barata. Isso fica para os alunos de escola pública. Tudo bem, está aqui. Mas quer saber? A gente está já com 50% de ingressantes aqui de escola pública. Na USP, né? Na USP. Então, isso evoluiu bem, né? Isso evoluiu bem. Também não sei se foi a crise, né? Porque muita gente saiu da escola particular, né? Depois do golpe do vampirão Temer, né? Muita gente. Eu me lembro da queda de matrícula em escola particular, do fim de planos de saúde, quer dizer, foi uma devastação no Brasil naquele momento. Foi. Ana Beatriz Oliveira Champione, era uma droga não por causa do currículo, está falando do ensino básico no Brasil. Sim. Não era o currículo. Era o modelo que era errado, não era o que se ensinava. Noemi do Nascimento Silva, uma atitude dessa é que o direito chama de reação desproporcional, está falando do Ciro, e leva o agredido por palavras passar a ser agressor físico. Lucuri, concordo com o Chon e o Conde, não se deve revidar a agressão. E a Letícia Schneider, nós temos um modelo de ensino médio que dá certo. Institutos federais. Institutos federais, você concorda? Você conhece o... Eu conheço, acho que você deve conhecer também, a Escola Técnica Federal. Conhece a Escola Técnica Federal? Era considerada, na minha época, tem os Cefetes, tem mas a Escola Técnica Federal eu conheço desde o tempo que eu fiz ensino médio. Vários colegas meus fizeram lá, era considerado o melhor curso de ensino médio da cidade de São Paulo. Era de nível de Rio Branco e Bandeirantes, tanto que aprovava. Aluno de ensino público que entrava aqui na Escola Politécnica era aluno da Escola Técnica Federal, certo? Então, sim, tem escolas muito boas. Minha filha fez a escola de aplicação aqui na Faculdade de Educação, uma escola excelente, certo? Eles fazem projetos de pesquisa, da psicologia, coisas com os alunos. Não, e aí vem aquela discussão, quer dizer, a federalização do ensino básico, né? Que sempre encontra resistências múltiplas e tudo mais. Mas eu acho que é o princípio dos institutos federais, quer dizer, administrado pelo governo federal. Agora, se o governo federal for terrível como o Bolsonaro, aí também já não vai funcionar muito bem. O Show está aqui, o show está dando show aqui. Vamos falar um pouco de nuclear também, né? Que eu entrei aqui para falar de nuclear. De Maceió, né? Sim. Comentário do Edson Antunes, fiz Senai em 74, nunca fiz tanta raiz quadrada na vida, usava raiz de 2, de 3 nos cálculos de usinagem, era uma matemática pobre. Se o professor fez depois de mim, ele é meu fiapo? Não entendi essa metáfora. Deve ser o que eu chamo de erro do coautor ortográfico. Deve ter dito outra coisa aqui. Essa maquininha de corretor ortográfico, ela tem personalidade própria. Não sei se aliás, você viu aquela menina de 11 anos que desenvolveu uma técnica para tirar raiz quadrada? Que coisa fantástica aquilo lá, Chon. Ela descobriu um jeito diferente, né? Nenhum demérito ao que a menina fez. Eu acho que ela... espero que ela continue em matemática, né? Porque para você gostar de matemática, você tem que ter bons professores de matemática. E o fato dela ter feito isso mostra que ela tem um bom professor de matemática.
E eu espero que ela continue. A matemática é uma área de conhecimento muito importante, mas é que nem xadrez, certo? Ou você gosta de matemática ou não gosta, certo? Não tem... Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. A Letícia Schneider está dizendo aqui, eu dou aula nos institutos federais, e ela diz, me entrevista, Conde, que te conto. Então, claro, vou te entrevistar. Aí, está vendo? Você está conseguindo convidados aí. Eu vou colocar meu e-mail aqui na tela, Letícia, manda um e-mail para mim que a gente vai marcar isso aqui. Ô, Sean, eu quero que você fale. Você estava falando do... queria fazer um chamamento para pós-graduação na USP. Explica um pouco esse contexto que caiu as matrículas na pós-graduação, né? O que está acontecendo com o ensino superior brasileiro? Olha, não é só o brasileiro, é mundial isso aí, tá, pessoal? A gente tá todo mundo em pânico porque o ingresso na pós-graduação caiu brutalmente. Tanto que eu comecei uma campanha. Agora, estou fazendo toda vez que eu posso, eu faço. Falo assim, olha, a campanha é simplesmente assim, nós temos pós-graduação e é de graça, certo? Por quê? Porque eu quero chamar as pessoas. Quando o que me alertou foi um comentário num programa lá do Luiz Nassif, que eu acompanho toda noite. Alguém comentou lá que exigir doutorado para ser ministro do Supremo era elitismo. Falei, não existe nada mais distante da realidade. Não tem nada de elitista no ensino superior de pós-graduação no Brasil, principalmente no ensino público de pós-graduação. O que acaba acontecendo é que, às vezes, as pessoas nem sabem que a gente tem pós-graduação. A pessoa fica imaginando, vou ter que pagar, Não tem que pagar nada. Aqui a gente não cobra nada. A gente é por princípio constitucional, o nosso ensino é gratuito. Portanto, aqui a pós-graduação é gratuita. O que tem a mais aqui é que a gente tem alguns cursos de especialização. Esses são cobrados. Mas eu vou dizer até que é bom que isso aconteça, viu? Porque isso foi levantado numa comissão que eu participo aqui, de falar qual seria o interesse de você ter um curso pago na universidade, que deveria ser gratuito. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Se fosse gratuito, esses alunos nem viriam, certo? E aí, por sorte, eu estava dando aula num dos cursos desses na semana, eu fiz o teste lá com eles. Eu perguntei, se esse curso aqui fosse gratuito, vocês viriam? Eles falaram, não, de jeito nenhum. Porque eles sabem que eles não conseguem competir. É coisa triste, assim, certo? Porque a gente tem um vestibular muito, muito demandante. Então, a gente pega realmente os melhores alunos, certo? Para a graduação. E os que não são tão bons? A gente vai deixar eles para lá? É isso que a gente quer fazer? Você deve conhecer as estatísticas, né? 80% da graduação é de ensino particular e 20% é público. Na pós-graduação, ao contrário, 80% é público e 20% particular. Mas a gente vai simplesmente abandonar 80% da população e não dar o ensino que eles precisam? Eu acho errado isso. E esses cursos pagos têm essa vantagem. O aluno vem e pode optar por fazer, por conta própria, pagando. Certo? E, portanto, ele se acha intitulado a vir. Certo? Na verdade, logo depois dessa pesquisa que eu fiz com os alunos, eu falei para eles, nossa pós-graduação também é para vocês, viu? Vocês não precisam deixar de vir. Certo? Então, fica aqui um aviso para todo mundo aí que está nos assistindo. Se você tem um plano de fazer mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, tá? Porque é o mundo inteiro que está precisando. Faça. Não deixe de fazer. Eu acho natural isso, quer dizer, eu também já dei aula também em universidades para graduados, para graduandos, né?
E, assim, para mim é absolutamente irresistível que se continue a carreira acadêmica, não só pelo salário, que a pessoa vai fazer um mestrado, ganha melhor, nem é tão verdade isso, né? Em algumas situações, sobretudo na docência, né? Nesse mercado particular da docência do Brasil, se você tiver doutorado, você não é contratado, você nem contratado você sabe disso, né? Mas assim, porque essa como é que se diz, o comichão do conhecimento, da produção de ciência de um país e tudo mais. Sim. Né? É uma coisa que... Eu me lembro que quando o Brasil lançou o Ciências Sem Fronteiras, era o momento que o Brasil ia tomar conta, os professores do mundo inteiro dizendo como o estudante brasileiro é criativo, como é legal, né? É um perfil diferente, mas aí veio o golpe. Né? Aliás, antes do golpe veio a crise econômica, também provocada pelo excesso de pressão da imprensa e dos maus perdedores, leia-se Aécio e companhia. Sean, a gente está chegando aqui no final. Querido, adorei falar com você. A gente nem conseguiu falar de nuclear e nem de Maceió, né? Mas você vai voltar aqui. Tá bom. Tá bom? Diga, só um aviso, só uma lembrança, na COP foi proposta a triplicação da produção de energia nuclear do mundo. Então, o nuclear está em alta. Foi proposto essa... Foi proposto. Isso eu não tinha visto. Não deu para falar também da COP, porque o Lula fez discursos muito contundentes ali, enfim, inclusive a questão de fazer a transição, né, e entrar como observador na OPEP+, justamente para, né, tentar convencer os participantes ali a fazerem uma transição. Ele foi de uma clareza fantástica nessa questão da energia. Nesse ponto, o governo está funcionando exemplarmente. Sean, quero te agradecer demais, te desejar bom trabalho aí com seus queridos alunos. Prazer imenso conversar contigo. O Sean é um habitué ali nas lives do Nassif, também já foi várias vezes ali conversar com o Nassif, uma das pessoas que pensam o Brasil, e eu vou te chamar mais para vir aqui, viu? Para a gente conversar sempre. Fique à vontade. Eu agradeço muito o convite aí por ter vindo aqui conversar com você. O Edson Antunes está dizendo aqui, Fiapo era o apelido dos calouros aqui em Campinas, no Senai Roberto Mancha. Então era Fiapo mesmo. Era Fiapo mesmo. Eu vou botar a vinheta de transição aqui para receber o Genuíno. Sean, querido, super beijo para você, demais. Fica bem aí. Valeu. Tchau.